Vamos agora com João Fernandes, ele que entrevistou ontem o senador Jean Paul Prats, do PT. O senador esteve em Santa Cruz participando de uma caravana de tática eleitoral promovida pela Executiva Estadual do PT na Câmara dos Vereadores de Santa Cruz. Vamos acompanhar. É com você, João Fernandes. Muito bem, Albeniz, Reni, ouvintes do Primeira Hora, estamos aqui ao lado do senador Jean Paul Prats, que hoje visita Santa Cruz, tem vindo aqui à cidade de Santa Cruz, né? Já entrevistamos ele em outra oportunidade aqui, e hoje ele participa desta caravana de tática eleitoral, um evento do PT do Rio Grande do Norte, que está reunindo os diretórios, né, nos diversos municípios aqui, polos, em diversas regiões. E a gente conversa aqui agora justamente sobre isso e outros assuntos relacionados ao mandato do senador Jean Paul. Jean, muito obrigado por receber a reportagem da Rádio Santa Cruz. Obrigado a vocês por nos dar espaço, João. Você que é meu xará, né? Jean, João, é tudo, tudo mesmo santo, né? E estamos aqui de novo, né? Nós tivemos recentemente Santa Cruz, estamos circulando agora pelo estado com essa caravana de tática eleitoral. São encontros realmente mais internos, mas é a hora de fazê-los. Você sabe que o Partido dos Trabalhadores tem essa peculiaridade muito positiva. Aqui nós não temos coronel nem gente que unge candidatos, né? Que escolhe candidato de cima para baixo. A gente escolhe os candidatos de baixo para cima. Então, esse encontro de tática eleitoral é justamente o momento em que o partido circula pelo estado, pelas regiões, e verifica a eventualidade de candidaturas locais, pessoas que estão ali pensando em ser candidatos e não sabem exatamente como é que são as regras, como é que vão ser as disponibilidades do partido e tal. Então, é um encontro importante para nós, porque é quando a base se coloca, né? E também quando a gente discute essa questão antes das alianças e coligações, hoje apenas das alianças, que as coligações já não podem ser mais feitas, mas outras táticas justamente da eleição. E uma dessas táticas, né, do partido é fortalecer ainda mais o nome do senhor como pré-candidato ao Senado Federal? Claro, nós temos falado, né, e assegurado que temos colocado nosso nome à disposição do partido como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à recondução ao mandato do Senado Federal. Como todos sabem, a essa altura eu assumi o lugar da senadora Fátima, que assumiu o governo, virou governadora Fátima, e nós conduzimos aí esses 3 anos, já falta um, né? Esses 3 anos complementares aos 8 anos de mandato dela, como um senador ativo, que virou em pouquíssimo tempo uma referência no Senado, tanto que sou hoje o líder da minoria no Senado, um posto que poucas vezes foi ocupado de liderança por senadores históricos do Rio Grande do Norte, não é? Então, assim, acho que nós temos feito um trabalho com relatorias importantes, com autoria de projetos novos que olham para o futuro, como a nossa energia do mar, né? Fizemos o marco regulatório da energia do mar, regulamos também, fizemos a relatoria do projeto das ferrovias nacionais, um projeto importantíssimo para revitalizar todas as ferrovias do Brasil, inclusive ferrovias aqui do Rio Grande do Norte. Temos trabalhado agora numa solução, a pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, numa solução para o preço dos combustíveis, e vamos fazer isso, nós vamos dar essa solução, nós vamos organizar com diálogo os projetos que vieram da Câmara e também o projeto que está no Senado, vamos juntar isso tudo, estou como relator dessa questão. Estamos também fazendo a fiscalização da política pública do 5G, né, da implantação do 5G no Brasil, e estou presidindo a comissão da crise energética, que justamente avalia por que nós chegamos a uma crise energética e temos o preço da energia tão alto. Certo. O senhor falou em relação aos combustíveis, né? Na próxima terça-feira, inclusive, a Comissão de Assuntos Econômicos vai votar, né? Inclusive esse projeto, o senhor é o relator desse projeto, né? no Senado Federal. É um projeto que busca regular, né, os preços dos combustíveis, né, e taxar a exportação do barril de petróleo. Né? Você acha que esse é o caminho para a gente ter a diminuição do preço dos combustíveis? E como entender isso? Nos ajuda a entender essa alta nos combustíveis, para quem está acompanhando a emissora agora, senador? João, é parte da solução. Na verdade, a solução
integralmente, passa também pelo papel da Petrobras, que este governo mudou totalmente, né? Ele transformou a Petrobras praticamente numa empresa que opera com um interesse privado, um interesse de apenas geração de lucro e não mais aquele interesse de estatal de suprir o país e de conseguir chegar a cada lugar do país com um preço razoável do combustível e também de diminuir a nossa exposição à volatilidade do preço lá fora. O preço lá fora, ele é indominável. O preço internacional do petróleo, ele responde a mais forças do que o próprio câmbio do dólar ou a inflação. Inflação e câmbio, alguns governos ainda conseguem controlar. Nós mesmos temos políticas do Banco Central que controlam o nosso câmbio. Mas o preço do petróleo não, ele responde a forças muito maiores do que as nações, do que os países. São encontros de demanda e oferta, interesses geopolíticos, guerras, intempéries como furacões, explosões, terremotos, enfim. Então, todo o país briga para ser autossuficiente em petróleo, para justamente se desgarrar um pouco dessa insegurança. E o nosso fez 60 anos fazendo isso. Inclusive durante governos militares, presidentes democráticos, todos os regimes só tiveram uma coisa em comum e somente uma coisa: a persecução, buscar a autossuficiência de petróleo através da Petrobras. Pois bem, chegamos em 2016 para 2017, o presidente Temer, após o malfadado impeachment ou golpe sobre a presidente Dilma, mudou completamente a política de preços de combustível no Brasil, adotando uma política de país importador, como se o país não produzisse uma gota de petróleo. Como é que está hoje o preço do combustível? Na bomba, para nós, todos os cidadãos. O preço é o preço lá de fora, mais as despesas de colocar aqui. Como se a gente fosse realmente importador, não só de petróleo, mas de gasolina e de diesel, e principalmente de gás de cozinha, que é um gás que a gente usa toda hora para cozinhar. Isso está errado, isso está muito errado. Só que a gente não consegue, como minoria, como oposição, mudar essa mentalidade maior. Então, o que é que nós estamos propondo? Um projeto que pelo menos o governo consiga aceitar como saída honrosa para o desastre que é essa política, que é um projeto que diz o seguinte: olha, vamos pelo menos criar um fundo de compensação, e aí a gente mudou para uma conta de compensação, onde o investidor privado, a Petrobras, a refinaria, etc., receba de fato o preço internacional pelo que ele vende, mas para o consumidor vai haver um amortecimento. E esse amortecimento precisa de recurso público. E aí nós criamos várias fontes. Uma delas é um imposto de exportação sobre o óleo. Quem quiser exportar o nosso óleo paga um pouco de imposto. Mas outros também têm royalties, participação especial, tem parte dos dividendos que o governo federal como acionista ganha na Petrobras. A gente colocou isso como possíveis fontes. Então são 7 fontes diferentes que o governo federal vai poder utilizar dependendo da proporção desses recursos, da disponibilidade deles, para colocar nessa conta de compensação que, infelizmente, é o remédio que a gente está tendo que criar. Além disso, tem um outro projeto, que é esse que vem da Câmara, que o presidente também me pediu que revisasse, que é o do ICMS nos combustíveis. Esse não resolve o preço, mas diminui também uma parte da volatilidade. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando numa taxa única e em reais e não em percentual, que é a monofasia, e o ad-rem, o imposto, em vez de ser um percentual, vai passar a ser em centavos, fixo, né, para cada estado. Os estados é que vão definir quantos vão aplicar, e a monofasia é que ele vai ser aplicado na saída da refinaria de uma vez só. E por ali, então, a distribuição e a revenda, o posto de gasolina e a empresa de distribuição, já não recolhe, que é tudo recolhido na refinaria, isso diminui a sonegação também. Então tem vários efeitos, mas essa política é bastante complexa, e, com certeza, na raiz do problema está uma visão equivocada do papel da Petrobras e da autossuficiência brasileira. Mas isso a gente vai corrigir no futuro. Muito bem. Senador, voltando a falar aqui da caravana, né, de tática eleitoral, né? Como é que tem sido percorrer o estado do Rio Grande do Norte? Né, a gente sabe que o PT vive um momento diferente depois, né, do impeachment de 2014. O partido tenta, não sei se dá uma volta por cima. Enfim, existe um acirramento político eleitoral muito grande, né, enfim, entre as duas vias na esfera nacional, né, dois nomes. Mas como é que tem sido para o senhor e para o partido incentivar essas candidaturas para fortalecer o partido para o pleito de 2022? Olha, João, eu tenho dito que a gente não deve cair na provocação
da polarização física e de argumentos primitivos, precários. A gente tem que fazer as pessoas pensarem, refletirem como era melhor, qual regime era melhor, mesmo com seus defeitos. Cada governo vai ter sempre os seus defeitos, seus erros, pessoas que eventualmente se desvirtuem, que tenham que ser punidas, etc. Mas o que era o contexto antes, em termos de Brasil, perante outras nações, em termos da nossa vida, do nosso bem-estar, nos governos do PT, nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, e o que é hoje? O que nós fizemos para punir, eventualmente, alegadamente, punir a corrupção, ou seja, o rabo abanando o cachorro? Nós precisamos deteriorar o Estado brasileiro a esse ponto? Quer dizer que para solucionar um problema histórico, que é o problema da corrupção, e com essa bandeira, você precisa tirar todo o dinheiro do Estado, não ter mais dinheiro para a educação, não ter mais dinheiro para a saúde e alegar que o Estado é um mau gestor? Não, essa é que é a nossa visão. Não é assim. A correção não é essa. Corrupção se combate com impunidade, com punição severa, mas muito específica. Buscar quem errou, punir quem errou, mas não carcomer todo o corpo do Estado brasileiro em função de erros pontuais. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é, os ataques que nós sofremos, os ataques que eu digo nós, a sociedade brasileira, não estou nem falando do PT, do massacre que houve, do midiático, da questão de Lula, daquela prisão fajuta, sem prova nenhuma, nada disso. Não estou nem entrando nesse mérito, porque isso todo mundo viu, todo mundo já sabe. Mas os ataques que o Estado brasileiro e que a sociedade brasileira sofreu são muito grandes. E eles são grandes porque do outro lado, no outro ombro de Bolsonaro, há uma liderança ultra neoliberal que se acopla diretamente com o mercado financeiro, o mercado mais especulativo que tem. Não é, e veja, não é ruim ter mercado financeiro, bolsa de valores, tudo isso é muito bem-vindo, mas nós estamos num nível muito precário, onde qualquer declaração de ministro, qualquer anúncio de privatização, qualquer anúncio para cá ou para lá, movimenta as ações dos day traders, o pessoal aí que agora virou moda aplicar na bolsa, o cara tem um pouquinho lá, classe média, ganhou um pouquinho de salário a mais, já mete lá numa corretora dessa de aplicativo, e esse pessoal está manipulando essas informações, porque a informação de governo, como o Brasil tem uma presença forte do governo nas coisas, qualquer declaração de um ministro, qualquer sucesso ou insucesso no Congresso ou no diálogo com a sociedade, faz mexer essas ações. Esse pessoal ganha dinheiro com isso. Então a gente precisa ver que, se de um lado a gente tem um governo hoje de direita e que seca o Estado de recursos, do outro nós temos gente ganhando dinheiro com isso. Então a venda dos Correios, que nós impedimos finalmente que acontecesse esse ano, adiamos para o ano que vem, e ano que vem vamos adiar para nunca, né? Ninguém é contra capitalizar os Correios através até do mercado de ações, do mercado privado, mas tem que ser a minoria, que a maioria dos Correios precisa ser do Estado brasileiro ainda. Os Correios brasileiros provêm de serviços importantes, eles chegam a qualquer cantão do país. A universalidade é garantida através da empresa estatal. Não há problema de ter concorrente, não há problema de ter concorrente. Na cidade grande, onde der dinheiro, onde for o filé do mercado de encomendas, de Correios, etc., não tem problema, o Correio não tem medo de concorrer, a Petrobras não tem medo de concorrer, a Eletrobras não tem medo de concorrer, mas nós precisamos ter esses braços para, na hora da urgência, quem socorreu o Amapá na hora do apagão? As empresas estatais, o sistema Eletrobras. A distribuidora lá era privada, quebrou, não conseguiu dar conta do trabalho e na hora que precisou, a Eletrobras estava lá para acudir. Então, essa diferença, esses debates, é que nós temos que trazer para a realidade nacional da eleição. E não apenas aquele negócio, é o Bolsonaro, é o Lula, é isso, é o diabo, é o Deus, não sei, entendeu? E misturar religião, então não tem nada a ver. Cada um tem sua religião, faça o seu culto, provoque as suas energias positivas para que o Brasil tenha sucesso. Mas na hora de discutir política, vamos pensar nas coisas práticas do Brasil. O que é melhor para o Brasil e quem foi os governos que trouxeram mais felicidade e abriram mais oportunidades para os brasileiros e brasileiras. Senador, ainda falando das eleições de 2022, né? A gente tem acompanhado as notícias na mídia, né, estadual, nos blogs, enfim, né, na rede social, e o senhor já confirmava essa possível aliança com o MDB, né? Isso
numa candidatura ao governo do estado da professora Fátima, né? Uma aliança com o MDB. E aí, nesse combo, viria uma possível aliança com o Carlos Eduardo, sendo candidato ao Senado Federal. O senhor tem conversado sobre esse assunto com o Partido dos Trabalhadores? Isso inviabilizaria a sua candidatura ao Senado, a vinda de Carlos Eduardo para o grupo da governadora Fátima? Não, olha, essa questão do Carlos Eduardo não está absolutamente na pauta hoje, né? Não está colocada formalmente. O que existem são versões, boatos, pessoas às vezes tentando fazer aproximação. Isso tem que ser feito de forma oficial. A questão do PMDB é bem diferente, é um diálogo direto. O presidente Lula, inclusive, quando esteve aqui, abriu esse diálogo. Mas a questão de Carlos Eduardo é um cenário, é uma possibilidade. Ele conversa para cá e conversa para lá, né? Ele volta e meia, conversa do lado de lá, conversa do lado de cá. Eu acho que é mais uma movimentação individual dele, tentando se viabilizar em um dos lados, e isso já diz muito sobre o personagem, né? Porque não é possível, a pessoa está do outro lado, do lado de cá tanto faz. Então o fim justifica os meios, quer dizer, qualquer meio vale para chegar a um mandato. Então eu tenho muitas reservas em relação a essa postura, mas a gente está aqui observando. Eu estou no mandato, o importante é isso, eu estou levando o meu trabalho adiante, tem muitas coisas para fechar ainda esse ano, essa semana agora que vem é uma semana muito importante. Em abril nós vamos ter outro slot de trabalho intenso, que é a volta dos trabalhos legislativos, já o final do pessoal dos mandatos também que vão à eleição. Então esse pessoal também tem que terminar seus trabalhos, nós temos que entregar nossas relatorias e autorias, não vou deixar nada pendente, mas só vou realmente mergulhar nessa questão de análise de adversários, de possibilidades e tudo, lá para abril. Então até lá nós vamos fazer, agora, mesmo tendo recesso parlamentar, eu vou viajar pelo estado, vou viajar pela região metropolitana de Natal, vou reencontrar as pessoas que eu conversei durante a campanha em Natal também como prefeito, que fui o segundo colocado da eleição, a terceira maior votação do estado, então acabou aquela história do senador sem voto, né? Nós tivemos mais votos do que os 3 deputados estaduais que estão lá eleitos, dizendo que tem voto, né? Tivemos mais votos do que todos os outros candidatos a prefeito em todas as cidades do Rio Grande do Norte, exceto o vitorioso em Natal e o vitorioso em Mossoró, como seria natural, né? Senão teria sido eleito. Mas, enfim, a terceira votação mais importante. Então, a gente vai agora acompanhar pesquisas, fazer um trabalho de reconhecimento do nosso mandato, que a gente não teve tempo de fazer, tivemos um ano parados, praticamente sem sair de casa e com máscaras em todos os lugares, que foi o ano da pandemia e o início desse ano 2021. Então tem muitos desafios aí a enfrentar. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, senador Jean Paul Prats, nós queremos agradecer aqui, como sempre o senhor recebe a nossa reportagem muito bem, sempre que estiver presente aqui na cidade, será muito bom tê-lo conosco aqui na nossa emissora. Vamos estar sim, João, e nós vamos voltar aqui agora em janeiro com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para dar uma notícia muito boa em relação à clínica de enfermagem, a faculdade e a escola de enfermagem aqui em Santa Cruz. Nós queremos que Santa Cruz se torne, além de um polo de turismo religioso, que é importante, mas também um grande polo de formação universitária e técnica para o Rio Grande do Norte. Nós vamos investir fortemente nisso aí. Eu acho que isso é uma visão que para essa cidade é necessária, porque o romeiro, ele vem, traz muito retorno, etc. Mas o estudante que passa a morar aqui temporariamente, aluga um apartamento, come, bebe aqui, sai na noite, enfim, realmente é importante para a dinamização da economia, além dos romeiros, além do turismo religioso, a gente perenizar, né, uma população de pessoas jovens e dinâmicas e uma série de investimentos nas infraestruturas educacionais daqui, para que a gente tenha realmente uma cidade polo nesse aspecto também. Muito bem, mais uma vez a gente agradece ao senador Jean Paul, do Partido dos Trabalhadores, que esteve nesse domingo participando de caravana tática eleitoral do partido aqui na capital do Trairi, que reuniu diversos representantes aqui dos diretórios da região. Com essas informações, o apoio técnico aqui de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora.